O capitalismo é como um touro adulto selvagem. Você pode usar da energia dele, inclusive reprodutiva, para fazer grandes espetáculos e ganhar muito dinheiro. Você pode também mantê-lo cercado, preso, sem utilidade nenhuma, perdendo muito dinheiro. Mas você não pode de maneira nenhuma domesticá-lo, e os espanhóis deveriam saber disso. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, no ano de 1950, quando houve a Copa do Mundo no Brasil, a seleção espanhola chegou aqui com muita fama, com muita propaganda prévia, né? De uma seleção aguerrida, uma das digamos assim, das mais indicadas a ganhar o título daquela Copa do Mundo. Essa seleção, entretanto, pegou a seleção brasileira nas semifinais no dia 13 de julho de 1950 e levou da seleção canarinho uma derrota assim acachapante de 6-1. O povo nas arquibancadas cantava feliz em coro a musiquinha, uma marchinha de carnaval chamada Touradas em Madrid, de Braguinha e Alberto Ribeiro, né? E foi uma festa assim, deslumbrante naquele dia, até vir a final com os uruguaios, né? Mas tudo bem. Saindo então desse mundo de 1950 para o século XX, né? O que nós vimos na Espanha foi que após um governo bem sucedido de José María Aznar, do Partido Popular, né, subiu ao governo da Espanha o primeiro-ministro do Partido Socialista Operário Espanhol, Jorge Luis Zapatero. E Zapatero, fazendo uma política de aumento desmesurado de gasto público, não se apercebeu da chegada da crise de 2008, continuou com a sua política e cometeu erros gravíssimos, o resultado é que a Espanha foi para o fundo do poço. Quando o seu sucessor, Mariano Rajoy, do Partido Popular, assumiu o posto em 2011, pegou um país completamente arrasado, a economia completamente arrasada, né? A Espanha realmente estava numa das situações econômicas mais graves da Europa. Rajoy, adotando uma série de medidas liberais ortodoxas, o PP é um partido conservador de centro-direita, né? Ele conseguiu aos poucos ir acertando alguma coisa do desacerto geral em que a Espanha foi jogada por causa da política de Zapatero, né? E estava indo nessa batida até que começava a aparecer o problema grave do independentismo catalão, né? Que pegou o governo praticamente no contrapé. Foi uma coisa muito desgastante, né? Sem falar que o resultado de medidas econômicas tão profundas como as tomadas por Rajoy demoram um certo tempo para apresentar os seus frutos, né? E os espanhóis não tiveram paciência para esperar esses frutos amadurecerem. E Rajoy acabou perdendo o seu cargo de primeiro-ministro em junho de 2018, né? Perdendo por um voto de confiança no parlamento, cedendo a presidência do Conselho de Ministros ao deputado socialista Pedro Sánchez, que era e ainda é o presidente do Partido Socialista Operário Espanhol, o mesmo de Zapatero, né? Bom, Pedro Sánchez é uma figura assim curiosa, né? Porque ele vai primeiramente, ele parece um garotão adolescente assim, com problema de autoafirmação. Ele, logo que começou aquela campanha do Lula livre, ele se prestou, né, a aparecer em fotos de jornais com uma pequena folha de papel onde está descrita a palavra, o chamado, né, do PT, Lula livre, né? E mais tarde, quando ele já assumiu o governo, quando ele começou a perceber o crescimento do partido Vox de extrema-direita, ele passou a chamar, num determinado momento, chamou os membros desse partido de Voxonaros,
fazendo uma espécie de gracejo, um deboche com um presidente de uma nação amiga que não tinha nada, nem tem nada de estresse com a Espanha, só quer fazer bons negócios ou ter boa convivência pacífica com a Espanha. Mas parece que não é esse o entendimento do Pedro Sánchez, né, que parece guiado pelo ideologismo estreito. Bom, Pedro Sánchez vai navegar como Zapatero fez em relação a Aznar, né? Pedro Sánchez vai navegar no acerto feito por Rajoy, um acerto difícil. Quer dizer, a política do Rajoy foi bem sucedida, mas gerou sacrifícios, como sempre acontece nesses momentos de crise, né? Isso até agora, até hoje, não se conseguiu mudar essa característica dos planos de recuperação econômica, né? Então, como eu disse, o Sánchez pegou a Espanha já embalando, né? Para vocês terem uma ideia, o crescimento da Espanha em 2018 foi de 2,7% comparado com 0,5% da Alemanha. Isso é consequência do trabalho do Rajoy. Isso é consequência dos sacrifícios que os espanhóis tiveram que fazer nos sete anos de governo de Rajoy. Infelizmente, os espanhóis não tiveram paciência para colher esses frutos, e agora o socialista Sánchez vai colher esses frutos e fazer o que os socialistas sempre fazem nessas ocasiões, né? Estragar tudo. Sánchez tomou, antes dessas eleições, já tinha tomado uma série de medidas que apontava a direção que ele ia dar ao governo dele e que já nos fazem prever, né, sérias crises lá para frente, né, mais à frente. Por exemplo, né, ele aumentou os gastos públicos, deu aumentos de renda reais, ganhos reais para os aposentados, atraindo, é claro, os aposentados para o bloco dos seus eleitores, né. Ele também está implementando uma série de medidas para aumentar os impostos dos mais ricos, ou seja, dos empreendedores, né, que o empreendedor então põe a sua cabeça na guilhotina, se arrisca no meio de uma crise econômica para salvar o país e a boa imagem dos políticos, e no final ele paga a conta, né, porque os impostos vêm mais salgados. Essa política invariavelmente gera fuga de empreendedores do país. Vamos ver se na Espanha vai ser diferente, né? Uma outra coisa também que ele fez, o Pedro Sánchez, uma medida tipicamente populista, eleitoreira, foi criar 30 mil novos cargos no serviço público, né? Deu emprego para 30 mil novas pessoas, faz um discurso falando que o Estado tem que agir na proteção do social, em função do social, toda essa discussão, toda essa balela que a esquerda sempre fala antes das eleições e depois entrega à sociedade a conta para ser paga na crise seguinte, né? Mas teve esse problema aí também com o Sánchez. E para complicar, ele também fez passar uma lei que dá às municipalidades, aos órgãos das municipalidades na Espanha, o poder de intervir na política de aluguéis, de obrigar os donos de aluguéis a alugar os seus imóveis, ou aceder ao aluguel de seus imóveis aos cidadãos espanhóis, e isso a um preço ou a uma tabela que vai ser estipulada pela municipalidade. O nível dos aluguéis, inclusive o índice de reajuste dos aluguéis, vai ser determinado pelas municipalidades, o que já aponta para um processo de indexação da economia espanhola, ou de algum setor, pelo menos desse setor da economia espanhola, um setor importante, diga-se por sinal. Agora, o que acontece nessa questão dos aluguéis? É que muita gente estava mantendo seus imóveis fechados para alugar os turistas, né, na alta temporada, onde eles cobram aluguéis realmente muito salgados, que os turistas podem pagar, mas o espanhol comum não pode. Agora, só que esse dinheiro que eles ganham com os turistas, do aluguel dos turistas, né, volta depois para a economia espanhola e acaba ajudando a dinamizar também a economia. Isso não é só prejuízo para o espanhol, que não pode alugar, não, ele também que não pode ter pagar esse aluguel, mas é também, como eu disse para vocês,
uma vantagem, um ganho para o conjunto da sociedade. Agora, se há problemas de aluguel, se há a falta de vagas, de moradias na Espanha, a melhor solução é o governo partir para políticas que estimulem a construção de residências, a construção de blocos, de habitações populares e tudo, para ajudar essas pessoas de mais baixa renda, regular mais fortemente o espaço urbano e tudo, mas não intervir dessa maneira diretamente, né, numa prática de mercado. Isso aí vai gerar uma distorção tremenda, mais cedo ou mais tarde. Então tudo que o Sánchez está fazendo até agora é rigorosamente repetir o que já fez o Zapatero, que gerou uma crise gigantesca na Espanha, o que já fez aqui no Brasil a Dilma Rousseff, o que já fez no passado Fidel Castro, e aí você sai puxando, chega em Lenin. Outras palavras, é a velha política da esquerda, de pegar o dinheiro, que é fruto do trabalho de outras pessoas, de particulares, e que vai para o Estado na forma de impostos, e sair distribuindo para aqueles setores da qual eles pretendem ganhar mais simpatia, mais confiança, e assim se perpetuar no poder, né? É assim que se ganha eleições dentro desse esquema socialista clássico, né? Isso realmente não pode dar certo. A Espanha está em muito maus lençóis, eu creio, né? E o que é pior, isso é também um reforço para aqueles personagens, para principalmente aquelas personalidades mais controvertidas como Donald Trump, né, que criticam o projeto europeu e que parece realmente tem alguma razão. A Europa está estagnada, precisando que os países mais dinâmicos cresçam mais fortemente, mas o que está acontecendo é que aqueles países com potencial mais dinâmico, como a Espanha, né, está justamente fazendo marcha ré, dando um cavalo de pau na economia. Então isso parece que reforça uma certa crença que começa a aumentar em alguns setores, de que esses blocos de nações, né, esses conjuntos de nações associadas tipo União Europeia, Mercosul, etc., não são vantajosos, acabam prejudicando a todos os países envolvidos nesses blocos, né? De alguma forma, estão levando à estagnação econômica, e se isso não for de alguma forma debelado, vai levar no futuro ao retrocesso econômico, mas isso é assunto para um outro vídeo. Por enquanto, vamos ver, vamos observar, né? Mas tudo indica que, em que pese as tiradas bem-humoradas, um tanto infantis, do atual mandatário espanhol, né, a Espanha tem tudo para levar outra goleada do Brasil. Muito obrigado.